Sejam bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Nesta série, a ANEFAC está ouvindo as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. Hoje, nós temos a honra de entrevistar Henrique Freire, CFO da EDP Brasil. Henrique, a EDP está recebendo pela 7ª vez o troféu Transparência na categoria Receita Líquida acima de 8 bilhões de reais. Parabéns novamente pelo prêmio e o que ele significa para vocês receber o troféu Transparência. Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obviamente que é uma grande alegria, primeiro porque é um prémio, apesar de ser a 7ª vez, eu acho que nós vibramos e a nossa equipa financeira vibra igual todas as vezes que recebe. Acho que fica um pouco chateada quando não recebe, também é quando pode acontecer, mas recebendo a gente não se cansa de receber. Mas sobretudo eu acho que há aqui um ponto que é um prémio com grande prestígio, e o prestígio decorre da forma até, digamos, transparente e independente com que é feito o apuramento dos vencedores. Isso acho que é uma coisa muito boa, traz muita independência a todo este processo e, portanto, traz-nos pelo menos aquela ideia que estamos a fazer a coisa certa. Nós todos os dias trabalhamos, não é pensar num prémio, mas quando no final alguém avalia o nosso trabalho de uma forma independente e nos dá um prémio, obviamente que isso é um momento de alegria e de felicitação para toda a nossa equipa e toda a nossa empresa. Henrique, o que significa na prática uma demonstração financeira transparente, na sua opinião? Esse acho que é um bom ponto. Vamos lá ver. O que nós temos aqui visto em termos de transparência é que tem havido uma sofisticação das normas contábeis nos últimos anos, nomeadamente com as chamadas IFRS. Elas tornaram-se muito sofisticadas e tornaram-se quase um pouco como as teses jurídicas. Tem teses, tem opiniões, tem contadores que têm uma opinião de um que se deve fazer registros de uma certa forma, outros de outra. Existe todo esse mundo. E, portanto, é preciso manter esse rigor técnico, não é? Portanto, há um rigor técnico que há que cumprir, mas é preciso entender que todo o mundo pode querer ler as nossas demonstrações financeiras. Portanto, é para todos os stakeholders. E, portanto, nós tentamos escrever num contadês excessivo, não é? Tentamos usar uma linguagem que um comum mortal entenderia. Esse é um ponto, portanto, primeiro na linguagem, nessa transparência. Depois é tentar dar a ideia também do nosso negócio e sempre que comunicamos, as demonstrações financeiras são só o espelho de um negócio físico, operacional que existe. E nós tentamos sempre trazer isso com muita, eu diria, sem grandes filtros. Quer dizer, não queremos ter aquele filtro que eu acho que é uma tendência que qualquer gestor pode ter, entender. O mercado não vai entender bem esta minha ação de curto prazo, no longo prazo isto faz sentido. Às vezes nem é uma coisa maléfica, não é uma coisa, mas é mais esse entendimento. E nós temos seguido uma prática de escrevemos tudo, detalhamos, colocamos, está lá tudo. Quem quiser ler nas nossas demonstrações financeiras encontra todos os detalhes sobre tudo o que fazemos e sobre o espelho do negócio que estamos ali a fazer refletir. Perfeito. Henrique, há quantos anos você atua profissionalmente na sua área? Isso é uma pergunta há muitos anos já há umas décadas, portanto já uma carreira grande, já tive também no lado consultor, tanto em chamadas Big Four, portanto tive também essa carreira, também fiz esse caminho. Portanto, conheço também o lado do prestador de serviço a estas grandes empresas e agora também o lado, já faz também vários anos, aqui na EDP nestas funções desde 2015, tenho, enfim, este conhecimento e este aprofundamento de todas estas temáticas. Acompanhei no início do lado das Big Four, até quando foram as introduções e a extensão das IFRS, esse movimento todo e o aprofundamento desse movimento que apareceu a seguir à crise de 2008 globalmente e pronto, e, portanto isso foi todo um movimento que eu acho que trouxe a relevância de toda esta complexidade para outro patamar. É exatamente isso que eu ia perguntar, quer dizer, nesse período todo da sua experiência mudou muito a forma como é feita uma demonstração financeira?
Mudou, eu diria que mudou, que se por um lado ficou mais sofisticada, também, como eu dizia há pouco, por se tornar um bocadinho mais hermética, mais fechada. E, portanto, eu acho que houve uma preocupação das normas de trazerem um certo rigor financeiro para as demonstrações financeiras, nomeadamente ao nível dos passivos, ter uma reflexão de uma marcação a mercado de todos os ativos e passivos, e, portanto, haver uma tendência. A avaliação deixa de ser um mero débito e crédito, e, portanto, um registro somente cronológico das atividades, e passa a ser uma avaliação do negócio permanente. E, portanto, nesse sentido, eu acho que melhoraram as normas, no sentido geral, melhoraram a maneira de comunicar, mas também tornaram-se muito técnicas e muito difíceis de entender por qualquer um. E nós, eu acho que encontramos aqui um ponto de equilíbrio, e, portanto, é nisso que trabalhamos, nesse equilíbrio, nessa mudança. Portanto, eu acho que hoje a tendência, apesar de tudo, é de serem mais transparentes. Se uma entidade não quiser ser transparente, ela continua a não conseguir não ser transparente, mesmo com estas demonstrações financeiras. Mas está mais difícil, digamos assim. Eu queria até aproveitar a oportunidade para divulgar para quem ainda não sabe que o Henrique Freire, que é CFO da IDP Brasil, foi eleito pela ANEFAC profissional do ano na categoria Economia e Finanças. A gente vai celebrar isso agora no fim de 2020. O Henrique, eu queria falar um pouquinho sobre o atual momento. Quer dizer, a gente sabe que o Troféu Transparência 2020, ele analisou os balanços, as demonstrações financeiras de 2019, foram divulgadas no começo do ano. No caso de vocês da IDP, deu tempo de ter algum impacto da pandemia naquilo que vocês divulgaram ou não deu tempo? Não deu tempo. Tanto, digamos que o impacto da pandemia reflete a partir do segundo trimestre, portanto, no segundo trimestre, e, portanto, esse é o impacto direto em termos de operação. Enfim, quando começou o impacto, eu diria que a pandemia realmente é um momento transformacional. Quer dizer, nós, em março, reagimos à pandemia, começámos a reagir à pandemia, e mais uma vez, com a total transparência, comunicámos. Há um ponto também muito importante nosso, que é interno: preservar as nossas pessoas, garantir a continuidade do negócio, e isso foi feito logo nos primeiros dias de março. Começámos com essa preocupação. Mas, em termos de impacto nas demonstrações financeiras de 19, ainda não tínhamos esse impacto. Esse impacto reflete-se realmente em 2020. E o impacto na elaboração das demonstrações que estão fazendo ao longo de 2020? O fato de você, sua equipe, não sei se uma boa parte foi trabalhar home office ou não foi, está mais difícil elaborar os dados, fazer esse trabalho? Estranhamente, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é um momento de reflexão em que muitas empresas primeiro tiveram aquela sensação: pô, vamos remotos, não vamos conseguir, não vai dar, como é que é possível? De repente, eu acho que fomos todos um pouco forçados a usar a tecnologia que já estava disponível. Esta entrevista que estamos aqui a fazer, não é? Provavelmente, eu lembro que fiz uma entrevista com você, faz talvez 2 anos, talvez, penso eu, e na altura fizemos-a presencialmente, obviamente, juntámos no estúdio e fizemos uma... Estas tecnologias já estavam disponíveis, não foi o avanço tecnológico. Mas eu acho que esta, de alguma forma, catapultou-nos para uma nova realidade, para um novo mundo. Isto, eu diria que até para boa surpresa, foi possível continuar a trabalhar de uma forma muito consciente. Nós temos praticamente todos os nossos serviços administrativos em home office, portanto, em trabalho remoto, e temos, portanto, as equipas de operação, obviamente que não, aí temos protocolos estritos para o funcionamento, mas em termos de equipas administrativas temos em trabalho remoto 100%. E tem funcionado muito bem. O que eu posso dizer é que tem funcionado muito bem. Temos feito os nossos fechamentos de trimestres de forma muito consistente. Estamos agora a terminar o terceiro trimestre, que iremos divulgar até na próxima semana. Portanto, enfim, estamos num processo perfeitamente linear. Isso foi quase uma boa surpresa desta pandemia. Esta pandemia obviamente é um processo social muito complexo e com muito mais lados negativos do que positivos, mas um lado positivo eu acho que foi esta descoberta quase do mundo que estava aí já disponível, de tecnologia.
Verdade. O Henrique, nós sabemos que a EDP tem um padrão de governança muito elevado, né? Que certamente não está restrito ao seu departamento, é algo que vai sendo disseminado pela empresa toda. Até porque, se isso não for disseminado na empresa toda, o seu trabalho para refletir isso num balanço transparente seria muito mais difícil, não é isso? Não, claro, obviamente. Vamos ver, as questões todas de compliance, ética, quer dizer, nós estão no topo da nossa agenda. E isso acho que é um ponto que acredito que haja outras empresas que seja também, mas isso é muito forte dentro da nossa cultura, que está muito no discurso das lideranças da empresa. Desde o nosso CEO, eu próprio, os meus colegas na diretoria, permanentemente abordamos temas associados a compliance e ética e procuramos seguir de forma estrita os códigos. Estão a ver, há uma parte hard, que é ter códigos, ter procedimentos, ter processos e garantir esse alinhamento. Mas depois há uma parte que tem a ver mais com cultura, que é um alinhamento de cultura, que as pessoas realmente sintam isso, não sintam que fazer isso é a forma correta de trabalhar e não porque é uma coisa que alguém lhes está a obrigar, porque vai sempre dar errado quando é alguém a obrigar. E, portanto, isso é uma mudança de cultura, não é uma mudança de cultura, é um internalizar da cultura e um colocar isso sempre num topo da agenda. E isso, graças a Deus, eu acho que, enfim, temos conseguido ser muito bem sucedidos nesse processo e, como disse, quer dizer, temos toda essa panóplia de instrumentos, mas temos conseguido que a cultura, essa cultura de compliance, ética, esteja no topo da agenda de todos os nossos colaboradores. O Henrique, a gente ouve muito no mercado que realmente vale a pena para uma empresa ser transparente, porque a transparência gera valor para a empresa, para os acionistas, para os stakeholders em geral. Eu queria ouvir sua opinião. Isso é uma verdade? Transparência gera valor ou é um discurso politicamente correto? Obviamente que é sempre uma ideia de nós podemos sempre dizer, não, realmente pode ser uma coisa, como se diz no Brasil, não é para inglês ver, não é uma coisa bonita, fica bem na foto, ninguém está contra. E, portanto, acho que poderia ser essa a resposta. Eu iria sempre responder que sim, que gera imenso valor. Mas pronto, vamos tentar, até pela linha da sua pergunta, tentar ter uma visão bem honesta em relação a isso. Nós trabalhamos todos os dias acreditando nisso. Acreditamos que essa é a maneira de trabalhar. Isso é uma convicção interna. Tem que ser os nossos acionistas todos os dias que nos podem dizer se isso é verdade, se essa é a melhor maneira. E nós acreditamos que no longo prazo, efetivamente, isso tem esses ganhos. Embora podemos ter, eventualmente, no curto prazo, às vezes até alguns dissabores, por transparência ou podíamos ter a tentação de não ser tão transparentes, mas eu acho que no longo prazo it pays off, não é? Como dizem os ingleses. Portanto, realmente é uma coisa que tem o seu retorno positivo. Eu acho que isso vê-se. Nós temos agora um movimento que eu acho que é interessante, que é do investimento da pessoa física na Bolsa Brasileira. Portanto, há uma entrada cada vez maior da pessoa física e é importante trazer essa comunicação transparente com o mercado. Dou-lhe um exemplo muito, muito óbvio que na nossa cultura nós temos uma política de dividendos que basicamente dizia isto. Eu já lhe digo o que é que nós mudamos e o que é que ela dizia. Ela dizia, nós pagamos 50% do nosso lucro líquido ajustado de dividendos. Isto era o que dizia a nossa política. Um investidor sofisticado, que tem um modelo financeiro, que acompanha a empresa no detalhe, obviamente que sabe quanto é que é, ele tem uma previsão de quanto é que é o nosso resultado no próximo ano, quanto é que é daqui a 2 anos, entende o que é que quer dizer com ajustado por eventos não recorrentes ou por eventos não caixa. O investidor pessoa física tem mais dificuldade em fazer pode eventualmente algum investidor pessoa física ter até, digamos, um know-how seguramente que muitos têm, mas às vezes ter o tempo, ter os recursos, para pesquisar. E, portanto, essa linguagem é um bocadinho mais hermética. Então, nós, de alguma forma, viemos até agora, no final de agosto, achámos essa necessidade, uma explosão de pessoa física na nossa base de acionistas, como na Bolsa Brasileira toda, nós temos mais de 200 mil CPFs, que ativamente negociam as nossas ações.
Portanto, é uma subida impressionante, é uma coisa que, olharmos há 2 anos, eram praticamente inexistentes. Portanto, é realmente um processo, é uma tendência que estamos a ver no mercado. À medida da queda das taxas de juros, é natural que o investidor, que estava refugiado normalmente em renda fixa, títulos do Tesouro, que migre para a Bolsa. Portanto, isso é um movimento natural, mas é preciso essa transparência. Então nós trouxemos uma política nova de dividendos que diz uma coisa muito simples, para começar a dizer assim: nós vamos pagar no mínimo R$1 por ação. É uma primeira linguagem, e isto conversa com os 50% dizer no mínimo, mas eu sempre vou pagar os 50%. Mas no mínimo pago R$1 por ação. E também eu vou explicar melhor o que é que eu quero dizer com o ajustado. Então fui e pus um parágrafo, um documentozinho, que está no nosso site da RI, onde eu explico exatamente os itens que eu estou a ajustar. Porque qualquer investidor, pessoa física um bocadinho mais sofisticado, que esteja habituado a ler demonstrações financeiras, facilmente corrige esse lucro líquido ajustado e entende esse ponto. Para além disso, dissemos, se eu tiver ainda dinheiro que eu tenha gerado e não tenha investido, também vou distribuir esse dinheiro. E, portanto, isso, vamos lá ver, depois sofistica um bocadinho, para agora não perdemos muito tempo, de targets de alavancagem, tem um bocadinho mais de... Mas, sobretudo, é transparente. Ela não mudou, nós até tendemos um bocadinho a dizer, isto não é bem uma nova política, porque ela já era a política que nós praticávamos. Portanto, é um reconfigurar da política que já praticávamos, mas é, essencialmente, uma comunicação muito mais transparente. E, portanto, isto é uma maneira de fazer, portanto, é uma maneira, porque a nossa maneira de estudar é procurar sempre, digamos, fazer esta ponte de transparência com os nossos investidores. E, portanto, quando eu digo investidores, também é verdade para outros stakeholders, não necessariamente só investidores. Mas, e, portanto, vamos lá ver. Portanto, eu acredito que quando eu comunico uma política de dividendos assim transparente, estou a criar valor. Estou a trazer transparência e estou a criar valor para a minha ação. Acredito nisso. Muito bem, bem interessante, realmente. Nada mais transparente de dizer R$1 no mínimo por ação. Quer dizer, mais claro do que isso, impossível. Exato. Né? Henrique, para finalizar a nossa entrevista, quer dizer, a EDP já ganhou 7 vezes o troféu Transparência, enquanto muitas empresas tentam todos os anos, batem na trave, quase chegam lá e não conseguem. Para a gente finalizar, que dica, sugestão você poderia dar para essas empresas que querem chegar lá, para que elas possam melhorar, de repente, a governança corporativa ou mesmo a transparência no próprio balanço financeiro, na demonstração financeira? Que dica você poderia dar para essas empresas? Enfim, isto é sempre... A gente tem que ter sempre muito cuidado quando dá dicas a outras empresas que são empresas super competentes e que nós respeitamos muito e temos muito a aprender. Mas eu acho que é um bocadinho óbvio. É preciso, por um lado, ter a parte hard, que é a parte de ter sistemas de auditoria interna muito rigorosos, ter sistemas de compliance muito rigorosos, modelos de ética rigorosos, ter, digamos, toda a liderança alinhada com estes princípios, isso é o óbvio. Depois é preciso um movimento mais soft, de cultura, de tentar induzir toda essa cultura. E, portanto, há um primeiro exercício quase de transparência que é feito, por exemplo, na comunicação interna. A empresa deve primeiro, até com os seus próprios colaboradores, ter uma comunicação interna muito, muito aberta, em vários fóruns, em fóruns abertos, discutir a sua estratégia, discutir o seu futuro de uma forma aberta e transparente. E isso induz uma cultura que as pessoas entendem que estão num ambiente que é transparente. Depois há uma parte, que aí foi mais uma sinalética para os financeiros, os contabilistas, que tem a ver muito, como eu dizia no princípio da entrevista, com a questão das normas contábeis. E, portanto, a gente não se deve perder, digamos, na tecnicez da contabilidade e não devemos perder de perspectiva o negócio que estamos a refletir nas negociações financeiras e que os nossos leitores, nem todos, são especialistas, contadores especialistas. Como eu diria que a esmagadora maioria não é. E, portanto, essa seria um bocadinho, nunca perder isso de referência. Portanto, essa seria talvez a dica. Mas eu acho que é um todo, é este um todo que é possível evoluir, digamos, para, enfim, ser reconhecido com o troféu de transparência. É um reconhecimento excelente, mas é sobretudo, é um reconhecimento do nosso trabalho, é isso que nos deixa muito felizes.
Muito bem, nós entrevistamos Henrique Freire, CFO da EDP Brasil, empresa que está recebendo pela 7ª vez o troféu Transparência na categoria Receita Líquida acima de 8 bilhões de reais. Henrique, novamente, parabéns pela premiação, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e foi um prazer aqui falar com você. O prazer foi nosso e fiquem ligados nesta série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC e nos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.